Olha aqui. Olha aqui. André. André, não. Eu já estava isso. Viste? Já mandaste-me isso? Não manda nada. Mandaste? Onde é que eu estou? Os painéis, o tríptico, painéis São Vicente. Isto está no Museu de Arte Antiga. Não, mas isto são... Isto é uma montagem. Eu montei. Mas porquê que eu não consigo ver? Com máscaras não, são os meus alunos e os professores e eu. Está muito fixe. Mandaste-me isso? Não mandei nada. Mandaste? Deixa-me ver. Nuno, como é que eu amplio isto? Não precisa, veja assim. Não consegues ver onde é que eu estou? Eu tenho isso. Já é ampliado. Mandaste-me isso hoje ou ontem? Ah, já conseguiste? Onde é que eu estou? Carreiras mesmo. Mas acaba com hoje. Onde é que estás? Vai lá ver se descobres. Mas tem aqui umas figuras originais. É algo que não cabemos todos, não é? E os professores e os alunos. É difícil. Mas aqui não. Não, isso não é. Pode ser esta. É esta aqui. Não é? Não. Não diz que é esta. Quem? Isto é um rapaz. Claro. Esta preta é Eu um digo que é rapaz. esta. És esta aqui? Ah, mas como está a cara muito... Não se nota, quer dizer, é difícil. Só um pai é que consegue ver, mas é. Só o pai. Foi nos olhos para cá. É, tenho. Mas é difícil, não parece nada. É mesmo por exclusão. 64. Ah, como que era? Mete o tablet lá vai. Vai, estavas a dizer. 64 entra no corpo beca. Sim. Pronto, aí já Pronto. torna-me independente. 50 escudos vinham de vez em quando e tal. Acabou-se os 50 escudos. Começaste a ganhar 100 escudos o ensaio, 200 escudos o concerto. Pronto, há cerca de 800 escudos por mês. Mas continuavas a viver no quartel. Vai ver no quartel. Depois, em janeiro de 65, vou para a orquestra. Mas nisto tudo, ias ver a mãe Sim, uma vez sim. por mês ou assim? Não, sim, 15 dias, por aí. À boleia. À boleia. Então, depois, a partir daí, quando comecei a ganhar, já ia de comboio, na terceira classe, já lá ia. Pronto, depois então em 64, em 65, dia 15 de janeiro de 65, saio da tropa, porque eu não me deixavam sair antes. Em outubro de 64 fiz concurso para a governo, para a orquestra. Fiquei. O teu tio também fez no mesmo Ou dia. seja, e tiveste 4 anos de tropa então. Sim, 4 anos completos completos. na Força Aérea. Ou seja, 4 anos e pouco. 4 anos e pouco. E em 65 fazes concurso algo bem, mas como Em contrabaixo. 64. Em 64, mas em contrabaixo, não era em clarinete. Não. Então as aulas de contrabaixo vêm começaram em que ano? 61. Começaste logo em 61 contrabaixo. Paralelamente Deixei o violoncelo e comecei com o Contrabaixo. contrabaixo E aonde? E clarinete, no conservatório. no Conservatório de Lisboa. Porque eu estava no Porto e vi o professor de contrabaixo de Lisboa a tocar a sonata de Indemito na televisão, preto e branco. Eu vi aquilo e fiquei entusiasmado com o contrabaixo. Porque os contrabaixos já tocavam mão fechada, aquilo bum, bum, não tocavam nada. E quando eu vejo um contrabaixo a tocar a sonata de Indemito, pá, aquilo, isto é que é isto é que eu gostava, então. Pai, uns 2 ou 3 anos antes que eu vi aquilo. E ficou-me aquela na cabeça, pai, eu gostava era disto. Quando venho para Lisboa, matriculo-me também violoncelo e ao mesmo tempo contrabaixo. E depois, a partir de passar para aí uns 3, 4 meses, eu ia para a aula de contrabaixo e o tipo depois começou a perceber que aquilo não estava a funcionar. Eu dava aula de violoncelo e a seguir ia para o contrabaixo. O violoncelo até que estava muito diferente, ele via-me assim e eu disse, vim agora dar aula de contrabaixo para a rua, mandou-me embora. Só vais para o contrabaixo quando deixares de violoncelo. Mas no conservatório. No conservatório. Tu estavas a juntar duas coisas. Dois instrumentos. Podia-se na altura, podia fazer isso. E então, eu tive que abandonar o violoncelo. Só Então o violoncelo foi mais ou menos um ano.
Quase em 2. Lisboa. Porque aí no Porto já tinha. Em Lisboa foi um ano. Em Lisboa foi um só. Não, Lisboa foi só um. Com que professor? Camerini. Era muito conhecido. Camerini. Tocava na emissora. Tocava e era um violoncelista e queria que eu fizesse um grupo de violoncelos que tinha já preparado uma audição. Um octeto. Eram todos. E então eu disse, eu não posso. Contrabaixo. Ele ficou cheio de pena, não para. Começou-me a querer ser ele. Deixa lá o contrabaixo e tal, não fica aqui. Então. E o professor de contrabaixo quem era? Era um Osberg, que era o tipo que puxou para Viena. Como é que se chama? Johann Osberg. Johann Ausberg? Ausberg? Ausberg. Não é Ausberg, era Ausberg. Era príncipe. Tipo da realeza lá da. Mas vivia em Portugal. Veio para Portugal. E tocava na orquestra. Depois foi para a Orquestra Gulbenkian. Teve na Era o primeiro. Era o primeiro. Da Gulbenkian. E ele saiu e ficou a Gulbenkian sem o contrabaixo. Então fui eu fazer concurso para esse lugar dele. E fiquei, mas achava que não estava à altura. Portanto, o lugar eu pedi uma coisa. Mas tiveste só 3 anos de contrabaixo. Logo com o terceiro ano de contrabaixo entrei na Gulbenkian. Bolas. 3 anos com o Ausberg no conservatório, não é? Uhum. Mas continuavas a dormir no quartel? Não, a partir de janeiro saí. E dormias já onde? Aluguei um quarto que eu tenho ali próximo da Gulbenkian. Uma vez foi próximo do Campo Pequeno, depois foi para próximo. Eu pagava 400 escudos por mês. Num quarto. E ganhava 800 no couro. Era metade. Era metade. Então, e o colega de quarto quem era? Era o teu tio, o Alfredo. O Alfredo veio para cá também estudar? Não, veio para a orquestra também. Ou seja, mas o tio com a trompa na Caldegas da Rainha? Não, o tio que eu estudava trompa já tinha o curso de trompa. Quando acabou... No Porto. E que acabou, veio e já tinha deixado a trompa, já estava a estudar lá no Porto. Continuava a estudar. Tu te lembras dessa altura? O Manuel João Afonso já estava na Gulbenkian quando fizeste a prova? Sim. O Manuel João já lá estava. Já. Depois fizeste, aquilo formou-se em 62. 62. Fizeste em 64, então. Outubro de 64. Outubro de 64. E entrei em 65. E tinhas 3 anos de contrabaixo, não é? E concorreste, leitura à primeira vista e tal. No júri internacional. E entraste, mas tu achaste que querias fazer especialização? Achava que devia estudar mais. Não estava à altura de aguentar aquilo. Mas entraste. Entrei, fiquei, estava já na orquestra. Eu estive de 65, de janeiro de 65 até outubro na orquestra. Na orquestra. E alguém te aconselhou a ir para a Áustria? Foi o tal professor que foi... O Ausberg. Me disse para eu ir para estudar. O Streicher. Achava que eu tinha um som muito bonito com trabalhos, que eu devia continuar. E como já estavas na orquestra, eras efetivo, não é? Podias ficar com licença sem vencimento. Não pedi uma aula, não, estava na orquestra e pedi para uma especialização. Uma bolsa de estudo para estudar. E eles obrigaram-me a escrever um documento, quando eu acabasse o curso, ou acabasse o estudo, tinha que ir para a orquestra. 3 anos. Eu ia para um ano. Ia para lá para um ano, mas quando comecei, fiz um ano, fui estudar particularmente com o professor desse da E quanto é que era a bolsa? Na altura, 5 contos e 500, parece. 5 contos e 500. E depois a meio no meio disso tudo, ou seja, estávamos em 65, outubro de 65, disseste à mãe, vamos para a Áustria. Não, vou eu para a Áustria. Pronto, ok. Foste primeiro sozinho, então? Sozinho, 65. Depois tive 65, 66 vou para Viena, 67 é que... Em 65 o ano todo em Áustria? Na Áustria e estive 3 meses... Salzburgo. Estive no Salzburgo, Linz e em Regensburg, na Alemanha. E Graz? Foste a Graz? Não, ou Colónia? Não, a Graz fui a tocar, mas como aluno. Como aluno não, já ganhava. Porque eu quando cheguei a Viena, toquei na Filarmónica de Viena. Ou seja, a Áustria tem Linz, Graz e Viena, são as mais conhecidas. Em Salzburgo. Salzburgo no sul, não é? No sul. Salzburgo. Innsbruck. Depois há o Innsbruck, há o Klagenfurt, há Eisenstadt,
Wagner. Ok, um ano na Áustria. Na Áustria e Alemanha. Um ano na Áustria e Alemanha a estudar com professores particulares. E nessa cidade da Alemanha, como é que se chama? Regensburg. Regensburg. E Ou foi com seja, quem? a cidade da chuva. Regens é... Que é próximo de Munique. Burg é a cidade, não é? Burg é povoação. E Regen é a chuva. E como é que se chamava esse professor? Em Regensburg chamava Schneikart. Não é Schneikart, não. Schneikart é outro. Esqueci do nome dele. Mas esse depois foi meu colega. Veio para Viena também. E veio para estudar na Academia de Viena. Com o Streicher. E eu acabei o curso como aquele. E ele era teu professor. Foi. Ou seja, então, 2 anos, sozinho, não é? Sim. E depois vieste buscar a mãe, entretanto casaste. Casei-me em 67 e depois fui outra vez para lá em 69. Okay. Então casaste em Portugal, vieste a Portugal para casar. Sim. E depois levaste também... Mas tu vais escrever um livro para Viena. Sim. E daí estivemos até 69. 67 a 69, 2 anos. 2 anos casados. 69, ou seja, 69. Então a Cristina foi feita lá ainda. A Cristina veio quando nasceu de 15 dias depois. 15 dias eu nasci lá. E por acaso podia ter nascido lá. Podia ser alemã. 15 dias era austríaco. Eu estive quase para ficar lá. Se não fosse aquela carta que eu tive que assinar, eu tinha ficado na orquestra da rádio de Viena. Que estupidez. Fiz concurso, só para ver com o eu podia Mestre ter Linger, não dupla sei se nacionalidade. o Mestre Linger, nunca ouvi falar no Mestre Linger. Esse foi o meu colega lá e tocava piano, acompanhou-me no piano para eu concorrer lá à orquestra. E na orquestra da rádio. E eu ficava na orquestra da rádio, que era a orquestra mais bem paga da Áustria, era mais bem paga do que a Filarmónica. Eu se calhar assim não tinha nascido. Não. Eu podia não ter nascido assim, não é? Claro que não. Quer dizer, isso é que a gente diz. Um tipo quando nasce é um herói. Porque em milhões de espermatozoides só um é que se safa. Tem que ser aquele, naquela altura, e só naquela altura são milhões. E é aquele que vai lá e consegue depois as casabilidades. Por exemplo, se eu não conhecesse a tua mãe, vocês não eram nascidos. Claro. Se não tivesse acontecido aquele momento. Não, nós vimos cá outra vez. Outra vez. Mas isto não está apagou. Mas foi. Então, nós vimos cá. Certo. Mas a tua mãe não tinha. Tu foste concebida em novembro. Novembro, nasceste em julho. O que é julho. que eu faço aqui? Desenha. Não é? Novembro. Tem um jeito para desenhar. Mas é só para tentar. Podes mudar o pincel aqui. Ou seja, a Cristina foi concebida no ano de 68, em novembro. Lembras do maio de 68? Mas estás a brincar? Então onde é que estavas no 25 de Abril? Eu estava cá. Sim, mas... No maio de 68 lembro perfeitamente. No maio de 68. Estava em Viena, mas lembro-me disso. Tu acordaste hoje assim a pensar nisso ou quê? Não, isto é tipo, é como se eu fosse um jornalista. Oi, bom Natal. Mas mas eu estava aqui a jantar no que coisa e deixava dentro o telemóvel. Mas quer dizer, a tua mãe com Olha, mas também na véspera, vou mandar um beijinho, depois falamos com mais... Foi para a maternidade de autocarro. Com mais calma. Não se notava Olha, obrigada por ligares, linda. Um grande Natal, dai um grande mas vieste a Portugal, mãe, ao menino. por um lado por causa da Gulbenkian, que assim o exigia, não é? E para a Cristina nascer ou não? E para a Cristina nascer. A Cristina, se nascesse em Viena, na altura, eu tinha um grande aliciante porque eles pagavam um enxoval, que eles chamavam de enxoval. E eu tinha duplo nacionalidade. O quê? Pagavam, chamavam um enxoval, dava a cada criança aos que nascia, bebês. davam assim uma coisa como 15 mil euros, 15 contos. O Estado. Seja, o Estado austríaco pagava por cada criança. Para ajudar.
porque tinha sido a guerra há Incentivo. pouco tempo, Havia né? Incentivo, havia poucas crianças. pouca natalidade. Tinha sido a guerra, tinha sido E há tu pouco sabias tempo. disso? Eu sabia disso. E Mas- eu lá disse. Mas é "Pá, aquele convite os que meus gosta colegas sempre diziam de fica ter cá uns mais filhos. uns Uns tempos. meses. E ela nasce e Mas tem- podia ter ficado uns meses. Pois podia, mas eu também queria ir logo embora, não dava para isso. Mas, por exemplo, podias esperar um mês ou dois depois da Cristina nascer e depois vinha com os 15 mil na mão, não é? Sim. Não pensaste nisso? Pensei, mas não queria. Eu queria era ir logo embora. Pá. Do tipo está há 4 Mas era em Marcos, não é? Não, chilinhos austríacos. Eu sabia que isto estava aqui. Chilinhos austríacos. Mas eu não queria era vir logo. Não, tipo, quer o país logo, né? Está cheio de estar. E. Quer saber, aquilo era junho. Eu fiz o exame, o último exame lá na coisa em junho. Depois em julho, Ou seja, já estavas a calcular 9 meses que já estava quase para nascer. Não nasceu, não foi programado, nasceu, acabou por acontecer. Pois, calhou assim, não é? Calhou assim. Tu também, mas foi porque calhou. Não havia programação. Agora vamos fazer um filho para nascer, não foi nada programado. Aconteceu. Aconteceu até, quer dizer, não há precauções até para nascer, não havia precauções no primeiro e no segundo. A partir daí começava a haver mais precauções para não ter terceiro. Mas, como aquilo já estava, a gravidez já estava, até tive que vir para Portugal, tive que vir de comboio de Viena até Génova. De Génova apanhar um barco, um paquete, até Lisboa, que não podia viajar de avião, já. Mas então não foi dessa vez o Carocha. O Carocha foi quando... Então, espera aí, nessa vez, em junho de 69, neste caso, 69, junho de 69, vieste até Génova, foste até a Itália, não é? Áustria e Itália, tem ali uns túneis de Perudini também, que vai dar... Não sei se tinha já os túneis. Não. Pronto, então de Génova foste como? De comboio até Génova. E em Génova, barco, até onde? Até Lisboa. Passei por Barcelona, parámos em Barcelona, saímos em Barcelona. Isso quanto tempo demorou? Uns 3 dias. 3 dias, ou seja, e a mãe, passado um mês, deu à luz. Passado 15 dias. 15 dias. No Massarelos, na Júlia Diniz. Nem já tinha embaraçados. Não tinha casa na altura. Era no Porto que vivíamos. Em casa da avó. Casa da avó. Casa da avó. E quanto tempo ficaram lá? Fiquei até agosto. Eu fiz em setembro vim para a Gulbenkian. Até agosto de 66. E depois em agosto. 15 de agosto, antes de agosto, logo no mês de agosto, vim para Lisboa, para a casa do teu tio. Mas de comboio. Não tinhas carro nessa altura. Ou seja, ficaste em casa do tio Fredo, que já vivia aqui, 2 ou 3 dias. que já estava na Gulbenkian. Já estava. Não fez curso lá fora então, Mas esteve 2 anos em Itália. a especializar-se também, com bolsa. Sim. Ou fez o mesmo que tu, pronto. Fez a mesma coisa. Só que ele foi 2 anos, eu fiz 4. Fez 4. E então, agosto, ficaste quanto tempo em casa do tio Fredo? Uns 15 dias, eu quero até alugar esta casa. Até alugar esta casa. Alugada. Pois, e como era próximo, foi só descer a rua, não é? Não, ele morava na Gomes Pereira. Então ele veio para aqui depois de ter visto... Não, ele veio para aqui, depois foi para a Quinta do Charquinho. Na altura que eu vim para aqui, ele estava na Quinta do Charquinho. E ele estava na Gomes Pereira. Ele estava na Gomes E Pereira. ficaste 15 dias lá. E depois alugaste aqui. Depois eu veio aqui. Isto em mais ou menos finais de agosto. 69. Ou seja, lembras-te do Homem ir à Lua, né? Isso marcou-te. Dia 16 de julho. A televisão a preto e branca a dar isso e tal. Pronto, e depois era a Gulbenkian e tal. Ou seja, mas e quando a Cristina nasceu não tiveste licença? Tinhas que ir trabalhar na mesma? Não, quem que estava ainda a férias? No verão, não é? Quando ela nasceu, ainda estava a chegar de Viena, ainda estava cá. De Viena. Então e a primeira digressão? Já em 69 saíram para algum lado? Mas eu sei de certeza. Acho que fui à Suíça. E a orquestra aí já estava a ficar mais composta, não é? Sim.
Já tinha sopros e tudo. Já tinha só. Mas não, eu queria dizer os metais. Já tinha os metais. Tinha trompas, e tinha trompas, trompetes, tinha tudo. Porque no início era a orquestra de câmara, não é? Depois foram aumentando. Sim, mas a orquestra de câmara sempre teve trompas e oboés. Pronto, mas os metais que eu estou-me a referir a trombone. Na trombone só teve na minha altura tinha só um trombone. O massacote. Não, o Coutinho. O Emídio. E o pai do violoncelista. Quer dizer, depois a orquestra foi crescendo. Quando eu cheguei, depois já tinha 40 pessoas, já éramos 3 contrabaixos. É isso. Então, quando chegaste, tu podias, se não fosses para a Bolsa, podias ter ficado o primeiro contrabaixo, não é? Ao lado do professor que saiu. Ou seja, neste caso o professor saiu, tu foste com o professor, não é? Lá esse estranho, o príncipe. Mas, se calhar, se não tivesse tirado a especialização, tinhas ficado tu primeiro. Fiquei primeiro para sempre. Tempo, alternava com o Ferreira, éramos dois. Mas quando chegaste já lá estava o Ferreira, então, que não tinha feito especialização nenhuma, nunca tinha ido ao estrangeiro, mas era a antiguidade, estava há mais... Mas nós éramos iguais, alternávamos, cada concerto fazia... Ou seja, o ordenado era o mesmo e o estatuto também igual, não é? Mas ele teve 2 anos antes, já estava há 2 anos. Quando eu fui para a Bolívia já lá estava. Já estava há 2 anos para aí. Sim, e ele é da formação, pois ele é do princípio de 62. 62. Ele até é primeiro que o Osberg. O Osberg é que vai depois dele e vai tomar o lugar de primeiro e ele fica em segundo. Então, espera aí, então 62, tu depois voltaste da Alemanha em 69, ainda passou uns anitos, pá. Aí já de 62. Tu entraste primeiro em 64? Não, em 64, em janeiro de 65 entrei, mas fiz concurso em outubro de 64. 64, exato. Se eu não estivesse na tropa, tinha entrado em outubro, como o teu tio entrou em outubro de 64. 64. Então entraste em janeiro de 65. Eu entrei em janeiro de 64 porque na Gulbenkian havia o exclusivo. Chamava exclusivo. Ninguém podia fazer mais nada se não estar lá. E como eu estava na tropa, não podia estar lá. Não podia entrar, então tive que atrasar, esperaram que eu acabasse a tropa para eu poder entrar. Pois. Entrei em janeiro de 65. Pois, então em 69 quem é que era o neto de contrabaixo? Era um italiano, o Ferreira e eu. O italiano, ou seja, o argentino veio mais tarde. Mais tarde, o argentino já veio em 70 e tal. E vinha de uma orquestra da Argentina mesmo. Que é feito do Alexandre? Também está reformado. Reformado, mas vive aqui. Não voltou à Argentina então? Não. Faz parte da Volta Ensemble com a Anabela e... Com a Olga, não é? Como é que se chama aquela... Volta Ensemble. Foi aquilo, a pianista, como é que se chama? Olga Prates. Olga Prates, exatamente, Olga Prates. É bom contrabaixista. É assim com aqueles tiques e tal. As armas assim, ou seja, faz pizzicato e ficam os dedos a fazer assim muito tempo. É muito exibicionista. Só isso, mas toca bem. Que é faz assim o pizzicato e fica assim tipo... É, todo exibicionista. Eu há pouco tempo estive lá a ver o rei toca bem. Não, o rei é muito mais calminho. E o David Arnon também é calminho. O David Arnon está lá, parece um robô já. Embora toque excelente, é um excelente violinista. E o rei também está com outra. Também isso também tem a ver com muitos anos. Por exemplo, o concertino está todo cheio de... O concertino é um puto. E o gajo, sente a coisa e faz um bocado aquele show-off, não é? O David Arnon, que é um excelente violinista e que aquilo não falha uma, está assim quietinho, mesmo quietinho, parece que está imóvel. Até parece que a imagem parou. Estás a ver? Ele está ali. Não sei, o problema é isso, é que o indivíduo quando toca está na orquestra, quando começa, aquilo é tudo entusiasmo. Passado 15 anos, um pouco mais, começa aquilo já a ser uma rotina. Pois é, já tocaram aqui não sei quantas vezes. Aquilo não sei quantas vezes, depois já está desmotivado. Por isso é que nas orquestras é muito chato. Tipo, estar motivado durante muito tempo. Depois, nos primeiros anos, aquilo é vão fazendo os concursos, não é? Depois vem, não sei o que tem, na orquestra, se tiver muita concorrência
E se tiver que mostrar trabalho aí não dá para. Tem que mostrar mesmo entusiasmo. Agora quando se está assim, olha, agora estou deixando para isto. Só quando vem aqueles grandes maestros é quando isso está. E quando eles são muito bons mesmo, tipo, está ali o gajo vê aquilo tudo, não é? E aí já todos. Quando o maestro, tipo, vê que o maestro não é daqueles que não presta para nada. Este até é bom, este o Viotti é muito bom. Sim, pronto. Conhece o Viotti já? Ouvi falar, não sei. Mas o Viotti é bom, mas quando eles já começam a ter muita confiança neles, ou começam a conhecer, também já começa a ser a rotina, não é? Pois. Por isso é que na orquestra, realmente, eu disse 15 anos, é uma maravilha. Depois, a partir de 15 anos, pronto, já vai para os ensaios, porque vai para o inspetor, já é uma obrigação. A não ser que venha aqueles grandes maestros que entusiasmam muito. Mas, Edson, o que é que te lembras assim do início dos anos 70? Ou seja, uma maravilha, não é? Aquelas digressões à África, foi logo das primeiras, não é? A África é 70, uma em 70 e outra em 72. Bastante tempo, ficaram 34 dias. de seguida logo 34 dias de uma vez. Em hotéis bons. Sim, mas havia também muitos problemas, mas pronto, tipo, nunca tinha da África, aquilo era. A venderem artesanato, não é? Aquelas coisas. Batuques e aquelas coisas. Muito diferente. Mas foram Angola, Lourenço Marques, Moçambique, foram... Angola, Moçambique, África do Sul, Salisbúria, hoje Zimbabue e Malawi. Malawi, sei. Malawi, que é no centro. Que é tem uns lagos. Do lado Niassa. Sim, eu já vi no mapa de Malawi, sim. Tem lá alguns portugueses, eu conheço pessoas que têm lá familiares, pá, e que exploram aquilo, e têm marfim com fartura em casa, chifres, aqueles dentes, não é chifres, são dentes de elefante, gavetas cheias de dentes de elefante. Isso agora é proibido. Agora é proibido essas coisas. Pois é, aquilo tem que ter, tem que ter uns selos agora. Sim, agora isso já está. Antigamente matava os elefantes como que matam passarinhos. Hoje não é a mesma coisa. Então, 70, as primeiras digressões, então, 69 Suíça, 70 foram 34 dias à África, logo uma vez, e no mesmo ano... Não, 2 anos depois. 2 anos depois. Então, mas em 70 foram mais... Onde é que foram... A que países foram? Acho que foi em 70, também acho que fui a Itália, a Sicília. Itália? Sul de Itália? A Sicília mesmo. Sicília é... Taormina. Perto da Sardenha, é ali... É uma ilha. Pois. É lá a Ilha dos Mafiosos. Tá? Mas todos nós fazemos torneios. A Sicília, aquilo é... Parecem as nossas praias. Na altura era máfia mesmo, havia o embaixador, fomos lá à propriedade do embaixador, aqui, tinha lá um palacete, um palácio, para entrar lá os carabineiros, a polícia. Não, mesmo polícia privada. É carabinieri, é carabinieri. É a polícia, mas eles tinham mesmo que a polícia privada e que havia uma senha para entrar lá na casa e tal. Mas as praias muito bonitas, não é? Lá não havia assim grandes praias, como é que se chamava aqui? Lugano, mas quer dizer, nós nunca não fomos à praia. Então, e depois da Sicília? Ou seja, lembro-me de Singapura. Isso já não sei quando é que isso vai, isso é quando a gente foi à Tailândia. Mas foi há muito tempo. Foi, isso era na década de 70 e 80. Década de 70, ou seja, então, Singapura, União Soviética foi em 80. A Índia também. A União Soviética foi em 79. 79. Índia foi em... Mas apanharam os Jogos Olímpicos, ou não? Não, a véspera dos Jogos Olímpicos. A véspera. Nós estamos em novembro, estávamos nos já havia a publicidade para os Já havia a publicidade nos Jogos Olímpicos. Nós estamos em novembro e os Jogos Olímpicos... Novembro de 79. Novembro de 79. Foram Moscovo, Leningrado, Kaunas, Minsk, pela Rússia, fui a Lituânia, a Letónia, a Vilnius e Riga. Vilnius? Riga. E outras cidades. Quanto tempo? Bielorrússia. Isso foi
20 e tal dias. Isso em 79, mas até 79 lembras-te de mais alguma? Não, na Suíça, não, a França também, fomos várias vezes. Madeira? Isso, então era 2 vezes, 3 vezes, chegámos aí 6 vezes por ano. Pois, eu fui a conhecer, é por isso que davas bem lá com o Arthur, não é? O Norberto. Uma altura que era quase todos os meses, era 6 vezes por ano. Havia lá um festival qualquer. E o Norberto estava lá, não é? Era o contrabaixista, não é? Não, o contrabaixista é o coisa, o contrabaixista é o Arthur. O Norberto é violinista. É Arthur. Era Arthur, era. Arthur, mas o último nome como é que era? Arthur. Que eu tive um arco de violino dele. Ele deu-te um arco. Andrade, acho que era Andrade, sim. Arthur Andrade. Exato, que era casado com uma viola de arco. Era com a. que depois separou-se. É a mãe do Norberto. Violotista. Sim. Lá da orquestra. Violinista. Ou violinista. É conhecido esse tipo. É muito bom. Não, a mãe era viola. A mãe era violinista também. Violino era viola. Violino ou viola, acho que tocava viola. Era viola. Acho que era viola. Eram umas irmãs, tinha uma irmã violoncelista também. Era uma família de músicos. Pois que eu lembro-me dele muito pequenito, esse Norberto. Ele tinha mais que um filho. Aqui. O Arthur Barbas, não é? Sim. Ele tinha mais que um filho, não é? Não sei. Era um violoncelista também. Não sei, só conhecia o Norberto. E o Norberto o Norberto era irmão da mulher dele. Não era filho. Eu creio que ele não tinha filhos. Não, tem um filho que é violoncelista. Violoncelo, sim. Tem um filho que é violoncelo. O Norberto. Que eu lembro-me dele pequenino. É pequenito. Não sei como é que a Orquestra Sinfónica Juvenil era pequenito. Eu também, isto foi nos anos 90, não é? Pois, ele tem um filho, tem um filho da irmã dele com a viola d'arco. Com a viola d'arco, e o Norberto é irmão da viola. Irmão mais novo. O irmão mais novo, é. Bastante mais novo. Pois, porque é pouco mais velho do que o filho. Pronto, e então, assim, digressões dos anos 70, o que é que te lembras? Lembro-me de uma Suíça, longa à Suíça, lembro-me da África, depois está muitas vezes à Madeira, algumas aos Açores, 1 ou 2 vezes aos Açores. Não sei a ver mais assim. Muitas vezes a França, a Paris. Por exemplo, o Manuel Teixeira foi em África, não é que ele ia ficando. Sim. Isso foi África. Pronto, e o Manuel João Afonso foi à África também, que eu lembro-me Ele desse. esteve nas duas, esteve em todas. Pronto, então depois Singapura. Estivemos na Índia 2 vezes. 2 vezes. Eu lembro-me que as canetas que eles davam nos hotéis eram tipo em forma de. Na Índia foi em 1980, na primeira de Índia. Que as canetas dava para abrir as cartas. Lembras? Tinha assim, para abrir cartas. Bombaim. Sim, isso foi bem, andei lá por toda a Índia. Bangalore, Nova Delhi. Sim. Goa. Goa. Chennai ou Madras. Bombaim. E outras cidades muçulmanas, que agora não lembro qual dizer. Estive no Taj Mahal, que fica ali Não, sim. Abu, que até lá no centro do país mesmo. Corremos praticamente aquilo tudo. Também nós por um mês, pá. Muita miséria, não é? Sim. E as cidades? Opulência e miséria. Depois estive na Tailândia também. Com a Gulbenkian. Com a Gulbenkian e com o Graça Com a La Folia. Eu também na China estive com a La Folia também. Estive com a Gulbenkian. E vocês foram a Hong Kong com a Gulbenkian? Com a Gulbenkian também. Hong Kong? Sim. Mais que uma vez. Macau. De Hong Kong foram a Macau, então. Macau e de China, toda a China. Pequim. Bombaim, Pequim, as cidades do interior da China. Sim. Havia numa cidade qualquer chinesa que a gente entrou e viu e vimos um grupo aí de uns 7 ou 8 e o teu tio com a barba parecia o Marx. E a gente ia, as pessoas fizeram roda como se estivéssemos jardim zoológico, pá. Nunca tinham visto um ocidental.
Então eu vejo um tipo que estava no barbeiro, o tipo estava ali com alguma coisa a fazer, e ele salta da cadeira quando nos viu, veio a correr. Só para nos com a espuma. Ainda vinha deu um salto na cadeira e veio a correr só para. Então o tio mantia, quer dizer, com aquelas barbas, toda a gente parava só para ver. E ficavam assim a olhar para nós. Podiam pensar que era Nunca vi, uma coisa que uma Ferrari nunca tinham visto, da década de 70, princípio da década de 70. Nunca tinham visto uma pessoa, nunca tinham visto. E os homens andavam de mão dada, não viste lá homens de mão dada? Não viste. E então, e no Sri Lanka, não foram? Não, Sri Lanka não foi. Pois Singapura, ou seja, América, chegaram a ir à América, Austrália também não. A América éramos para aí 5 semanas, mas eu e mais uns 5 ou 6, que era o teu tio e mais uns poucos, na altura era obrigatório, quer dizer, para entrar na América tinha que se escrever, ou tinha que se assinar um documento onde dizia não sou comunista. Não sou comunista. Não tenho ideias subversivas, nem professo ideologia comunista. E a gente recusou-se a assinar esse documento. Não, vocês estão aqui em Catar, isso o que é? E então recusámos a assinar, nós não assinamos. O Aníbal? O Aníbal. Quem eram? Era eu, o teu tio, o Aníbal, o Paulo Teixeira, na altura. Ainda estava casado com a Floriana. Sim, o Luís Almeida. Luís Almeida da Viola. A Viola, fantástico. E havia mais uns 2 ou 3 que não assinavam. Então, pronto. Mas a Gulbenkian não foi, por causa disso então. Por causa disso. Tá, depois já dissemos que poderíamos ir, mas depois também já punham as condições que eram fazer mais, não sei quantos concertos em 5 semanas, para aí uns 40 ou 50 concertos, e nós não, isso também não. Ou seja, havia uma comissão que perguntava à orquestra o que é que achava. Não, quando começaram, era preciso o visto. Onde estavam os E para pedir o visto, era individual. Tínhamos que escrever. Eu digo, eu não escrevo isto. Nós embaixo, nunca mais E fomos 7 ou 8 que não assinamos. Mas a orquestra não podia ir sem esses 7 ou 8, então, não é? Podia, pede acrescentos e vai. Só se me censou, mas não. Até nós fazíamos greve. Mas eu não podia Mas acrescentos. cheguei a fazer greve, e o meu lugar não era ocupado. Portanto, fazíamos 7 ou 8 de greve. E a orquestra tocava, mas tocava sem aqueles instrumentos. Havia E como é que se chamava o diretor nessa altura? Não era o Perdigão. Era. Sempre foi. O Perdigão só foi até morrer. Sim, mas em 62 não era. Sempre foi o Perdigão. O Perdigão foi o primeiro. O Azeredo Perdigão. Sim. Logo em 62. Não, em 62, logo em 54 foi que se formou o Gulbenkian. Vai falar tão alto. Já era o Azeredo Perdigão. Era o advogado do Gulbenkian. É por isso que tem a Avenida Azeredo Perdigão agora ali. Os dois puseram, mas ele era o advogado Do Gauss. e do Gulbenkian. Mas devia ser advogado em jovem. Advogado jovem, então. Sim. E o Gulbenkian deixou o testamento. Que ele E tinha ele seria, diretor, a fundação seria ele vitalício. Pois foi, ficou no testamento. Mas E então, mas eu quando disse diretora não estava só a referir ao Perdigão, estava a falar por exemplo, ao Pereira Leal. Ou seja, nessas questões dos vistos e da orquestra vai ou não vai, Era o Pereira Leal. em 70 já era o Pereira Leal. Então éramos Não, em jovens. 70. Não, só o Pereira Leal é de 76. Era a Madalena Perdigão. Então foi para lá jovem o Pereira Leal. Não, eu já tinha 40 anos. O Pereira Leal é mais velho que eu. E também o Pereira Leal é depois de mim, muito tempo depois de mim. Então, e a esposa é que tomava conta da parte artística, não é? Era a Madalena Do Perdigão. balé. Foi ela que criou a orquestra, com o balé e o coro. Foi a Madalena. Quando ela faleceu, acabaram com o balé. Não foi por isso. Eles acabaram com o balé porque dava muito. Quer dizer, reformavam-se muito cedo, aos 40 e pouco, 40 anos, e quer dizer, ficavam numa vida. E depois eram saudáveis e tal. E, quer dizer, e era muito
dispendioso. Então, mas não estás lembrado de digressões assim, por exemplo, Sul da América? Não, as digressões que o pai fez. Foi ao Brasil, mas foi na China que o tio ia com as barbas, eles nunca tinham visto tanta barba. Na Índia, na Contaste Índia. agora? Não, na China. Na China. Foi na China. Na China, na Índia. Não. Os chineses malucos com o tio. Foi na China, não era na Índia. Sim. Nunca tinham visto Por tanto exemplo, pelo. Eu uma vez fui comprar uns pauzinhos lá na China, Eu ainda tenho isso. numa daquelas cidades, e era um óleo, pai, de umas 20 pauzinhos e tal. E aquilo lá era... Eu acho que ainda os temos aí, Ainda tenho, eu tenho. assim às cores. E aquilo era... Brancos e pretos. Aquilo não custava nada, pá. Aquilo em dinheiro era... Tostões. Tostões. Quer dizer, eu achei tão pouco aquilo que dei uma nota. Aquilo eram uns cêntimos. Eu dei uma notita, pá. Valia, pá, 3 vezes mais do que o preço. Mas mesmo assim era a nota mais baixinha lá deles. E o Yankees, ok? Era a nota mais coisa. Eu dei a nota e fiz assim. Para se dizer, não entendiam nada, nem eu falava inglês, nem eles falavam nada. Eu fiz sinal que não quero nada, ficar assim. E eu, mais 2 ou 3, e fui por aí fora, fui embora, e vou falar. Passado para aí 1 minuto ou 2, alguém me bateu o troco. Queria me dar o troco. Uma rapariga queria me dar o troco. E ela ficou toda feliz. Mas já a honestidade daquela gente, já na altura. Pensou que eu me tivesse esquecido de troco, então deixou a loja, abandonou a loja, veio por atrás. Então, e Sul da América? Brasil, Argentina, Uruguai. Essa também foi muito boa. Essa não, foi da África. Mas aí foi 2 vezes. À Rodésia. À Rodésia já fui também, isso foi em 72. Rodésia. A Rodésia, onde hoje é Malawi, hoje é Zimbábue. Hoje é Zimbábue. Essa também foi muito boa, do Brasil. Foi muito tempo, era sempre quase o mesmo. A do Brasil foi... Sim, também foi a Argentina, Uruguai, foi quase todo o Brasil. Só não foi em São Paulo. Tive várias que foram muito boas. E já fui ao Brasil só com a tua mãe uma vez. E aí fomos para o Pantanal e foi espetacular. Pantanal, e tinha uma aranha. A tua mãe que não gostou nada daquilo, para mim eu disse que eu gostava de lá ir outra vez. Ou seja, deixa as piranhas a caçar, não é? Os peixes. Fui à pesca, apanhei piranhas, aquilo era um apanhar aquele pinhão. Fui a Marrocos também várias vezes. E a Europa toda. A Europa, os países que não fui. E das últimas foi a Áustria e a Alemanha. Das últimas foi a Viena. Já fui em 90 e tais. 95 parece. Essa é das últimas. Bem, não devia ser fácil, quando era cor e orquestra, organizar os quartos, e quando chegava a um hotel aquilo era atribuir quarto àquela gente toda. Era a recepção. Mas mesmo assim, imagina 100 pessoas a entrar por dentro de um hotel. Mas aquilo tem a organização. Então, quando vai um avião inteiro, praticamente vai tudo para o hotel. Vais de autocarros, quando já têm entrado em hotéis, estão a entrar. Aquilo fazem check-in antes. Fazem. Não é o check-in, é as reservas. E muitas vezes que Amsterdã ficavam, mesmo a própria orquestra ficava dividida em vários hotéis. E quando era com cor também às vezes. Mas tinham funcionários, guias locais, não é? Sim, e na fundação tinha sempre 1 ou 2 que iam.
funcionários. Que eram os funcionários que tratavam de tudo. A logística. Tratavam de tudo. Ou seja, o Sr. Martelo levava o ajudante, não é? Daí era o Gonçalves, e depois daí o Helder, que era o segundo ajudante. Não, o primeiro, que era o diretor, digamos, do torneio. Ah, ok. Então o que mandava no Sr. Martelo. Sim. E chegamos a com o pai do Valenstein, também chegou a ser também. E esses nunca mais vieram? O Vasco. O Pedro Valenstein. Ainda está vivo? Não, espera aí, o pai do Pedro. O pai era o. Como é que ele se chamava? O senhor está vivo? Não, já Espera aí, pronto. aquele Não é que Pedro, foi ator. Sim, o ator, o Urvo. Então era o José. Não, mas José é o filho, o irmão de Pedro. Ah pá, como é que ele se chamava? Já morreu. Então não era Vasco. Não. Não é Pedro, quando é Pedro, já está. António. Carlos. Carlos Valenstein. Eu sabes como é que é a minha mnemónica? Eu não tenho mnemónica, mas começo pelo ABC. Não, isso eu te ensinei. Venhas agora tens que me pagar direitos de Começa os autor. primeiros nomes da A, B, não é B. Isso tens que me pagar direitos de autor. Não sei se hoje. Fui eu. Talvez. Eu que sou obstinada, se não me lembro. Porque a minha memória está mesmo muito fraca agora. E o Brites? Agora eu jogo no computador. O pai do Zé Pedro era bom jogador. O coronel. Não. Era coronel, não era? Também se chamava José Pedro, não era? Não. Não era Zé Pedro, era. Qualquer João. coisa Pedro, não era? Não. João. Não era João? Não. Mas era coronel, não José. era? Coronel. Ou era Não capitão? José? Era o coronel? Não. Como é que se chamava o pai do Zé Pedro que morreu? Lembras? Era um coronel. Como é que ele se chamava? Lopes? Não. Não é Lopes. Tem que autorizar só as letras. Era tão querido. Mas não fazia parceiro ele, contigo, não era parceiro. Jogava, cheguei a A jogar gente com ele. até passou Mas não era no normalmente. Natal e tudo com ele. Era assim, Reis um almoço Santos. com a gente. Reis Santos. Reis Santos. Era o apelido dele. Este António botão. da Pedra, Carlos, Reis Santos. Isto desliga-se. É teu, não é? Se deixa assim, desliga-se. E o Artur Caeiro? E a Lisete? Já não atualizei para Uns anos. O quê? Mas ainda joga? Eu jogo com ele na net, jogo com ele 2 vezes por semana. O pai, o Nuno conheceu o Artur. Eu lembro-me que eles moravam nas Torres Gemini. Sim. Eu tinha ideia de tudo. Eram os dois psiquiatras, não eram? Ou psicólogos. Pedro João. Pedro João. Exatamente, Pedro João. Coronel Pedro João. Hã? Coronel Pedro João. Sim. E o Sá dizia sempre, o Cirrago. Queres um Cirrago? Tu é que dizias cigarro. Queres um Cirrago? Fartava-se de rir, o gajo. Aquele que imitava tu Com dizias. os olhos bigalhados. Com os olhos- Parecia Parecia um batráquio, assim castanho, o gajo de tanto fumar estava a ficar castanho. Foi, pá, assim que os olhos parecia. Ele dizia cigarro, mas era por imitar. E a rir-se, o gajo. É um cigarro. Eu gostava imenso de ti. Cigarro. Eu tinha uma fixação por ti. Trazia-vos. Mas era mais pelo Nuno. Trazia-vos. Vocês queriam as caixas. Pá, como era homem, se calhar sentia-se mais à vontade. Ele guardava as caixas para Eles tinham, ele e o campeão tinham caixas daquelas de cigarros. E o campeão era mesmo nome campeão. O nome dele era campeão. Então, mas o campeão era campeão, ele ganhava também. Não, quer dizer, foi ele que me ensinou os Rodrigues. Foi campeão. E o jubilou. Tu lembras do campeão? O jubilou não era do Brites. Não, era militar da Força Aérea. Da banda da Força Aérea. Pois o jubilou, lembro-me dele de um atrelado. Tu Estava hoje lá, né? acordaste bem? Estava lá no Parque Campismo. Acordei. Tu achas isto nada de mal? Eu hoje está bem?
Isto é uma entrevista, a entrevista podia... Isto antes de começar a entrevista podíamos dizer assim, uma vez o João Alves, lá o baixista, ele quando encontrava alguém dizia assim, então eu apresentava-lhe alguém e ele assim, então conta-me lá o teu percurso musical. Quando encontrava eu apresentava-lhe um músico, um gajo já para aí de 40 e tal anos, ou 50 anos, explica-me lá o teu percurso musical. Eu ficava, o percurso musical vai demorar horas. A pessoa começava a contar, comecei a estudar com a idade de coisa, depois fui para aqui, estudei nesta academia, depois no conservatório e tal, eram conversas, Jesus. Mas essa do percurso musical é um bocado o que estamos aqui a fazer. Com o Jubilou, eu toquei no casamento do neto. Casou na Quinta da Arriaga. O neto do Jubilou casou na Quinta da Arriaga. Um tipo impecável, pá. Meia dúzia. E a filha era a Inês. Nunca mais foi. A neta, tem uma neta, polacos, chama sabias? Inês. Eu gostava muito dela. Pois é, capaz de estar lá no... Ele era militante, não é? Ou seja, e vocês terem a tenda no Parque Piadense foi por influência do Jubilou? Não. Olímpia. Sim. Olímpia comprou uma fatia. A Olímpia era muito querida. No parque. Lembro-me dela. E o Pedro, lembra-se é Pedro? Que ele era professor. Zé Pedro era professor. Ela até lhe fez um seguro. Então, íamos uma vez de vocês, não sei se tu também foste, mas foi... Nem ligavam sempre no Natal. Andaram lá a brincar aos índios lá no inverno, nas tendas, e furaram as tendas. O Zé Pedro era caça. O Nuno não furou, mas dava ordens para os outros furarem. Não, eu lembro-me que o Pedro, eu não o conhecia por Zé Pedro, conhecia só por Pedro. Zé Pedro. Que era o filho do Durvão. E então... Vocês iam nessas brincadeiras dos índios, furaram as tendas. O Nuno era fixado por índios e cowboys. Pá, eu sei o que nós fazíamos. E essa brincadeira, o Pedro é que foi o que fez mais estragos. Então, mas a Olímpia fez-lhe um seguro. Sim, mas depois aquilo teve... Nós fomos chamados, éramos para pagar aquela brincadeira toda, porque aquilo eram umas dezenas aquilo era muito dinheiro. Uma coisa que nós gostávamos de fazer era nos cruzamentos, como o Parque Campismo ainda era todo em areia. Vocês lembram-se disso? Para comer no refeitório era 2 escudos e 500. O almoço era tão querido e ficou-se... Íamos ver o cinema ao ar livre. Era maravilhoso. Que era com o Bud Spencer. Ora, como o Parque Campismo, eu já lá estive nesse parque agora, aquilo agora está tudo acimentado e tudo como deve ser, não é? E as tendas, aquilo não é monta-desmonta, aquilo já ficam lá tendas o ano todo, e residenciais, e relotes, com toldos, tudo organizado. Aquilo era talhões. Sim, mas agora está tudo organizado, mas já está tudo atribuído, agora aquilo está tudo atribuído. E as tendas que são fornecidas já existem, a pessoa pode alugar, já não se leva para lá a barraca e monta. E então, naquela altura, como aquilo era tudo em areia seca e... Era terra batida. Não, era areia, mas areia tipo da praia. O que é que nós fazíamos? Íamos buscar picos, aqueles picos secos que havia nas dunas. Cardos, exatamente, aqueles picos secos. E nos cruzamentos fazíamos uma cova, enterrávamos aquilo e escondíamos lá atrás daqueles tipo que a gente chamava os grelos, que era tipo... Eram os grelos. A gente chamava grelos, mas aquilo é tipo, acho que se chamam eugénias, são sebes de... sebes triangulares, assim, aquelas coisas verdes. Não, era um sebes arbusto. vivas. Arbusto. Era um arbusto. Vedações. Que vedava, limitava. Cerca viva. Delimitava os carreiros e os caminhos. Os talhões. O talhão. Delimitava o talhão. Exatamente. E então, naqueles... punhamos os picos, disfarçávamos aquilo outra vez tudo com a areia, os picos assim de fora, e escondíamos-nos. Bem, mas fazíamos, não era só num ponto, punhamos picos pela estrada toda, ao longo daquilo tudo, não é? Tudo minado, tipo minas mesmo. E depois escondíamos-nos e ficávamos a ver as pessoas a passar ali. A malta andava ali descalça na boa. Bem, eles quanto mais se picavam, mais fugiam, mais se picavam ainda. Porque a pessoa quando sentia o pico, começava a correr e a tentar fugir. É das minhas mais antigas recordações sádicas. Porque era engraçado, porque eles, conforme queriam fugir, iam-se picando no percurso todo a fugir. Nossa, quanto mais tentavam fugir, mais se picavam.